E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender melhor aquilo que rege a análise no sentido de entender o momento exato de fazer uma compra, você vai entender o momento exato de fazer uma venda, dentro daquilo que chamamos de contexto. Então, dentro de um contexto, dentro de uma estrutura, dentro de regiões de negociação, você pode ter o entendimento lógico, onde você pode comprar ou vender o ativo de forma tranquila, sabendo exatamente o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu estou agora no EURUSD. Eu tenho uma oportunidade de venda ali na região. Dentro dessa oportunidade de venda, eu vou encaixar o preço dentro desta movimentação e dentro dessa oportunidade. Isso, pessoal, é feito setor por setor. Então, todos os dias aqui, às 18 horas, eu estou trazendo conteúdo gratuito para vocês, para que aos poucos essa escama caia dos olhos, para que você comece a entender o porquê dessa movimentação e o porquê eu posso comprar ou vender. Algumas pessoas têm a dificuldade de entender justamente essa junção de movimento. Entender que o preço só é comprado quando existe contexto para isso. Vai fechar, o preço está lá. Muitos têm que entender que o preço só é vendido quando existe contexto para isso. Não tem compra ou nem venda em regiões que não tem oportunidade nem de compra nem de venda. Então, por exemplo, aqui nessa região, quando eu vejo o preço trabalhando desta forma, o que eu vejo aqui no gráfico? Eu vejo no gráfico uma tendência empurrando o preço para baixo, onde eu sei que existe possibilidades de venda. Ah, Cadu, mas aqui existe uma região de suporte. Então, aqui existe uma região de suporte onde o preço... Deixa eu mudar a cor para ficar mais claro para você aqui, peraí. Preto aqui, ó. Aqui tem uma região de suporte, onde é aquela região da demanda, onde o preço começa a ficar mais barato e eu posso comprar. Sim, exatamente. Porém, como é que o preço está na região? Ele já demonstrou que ele chegou na região, ele já demonstrou que existe a possibilidade de compra, ele já mostrou essa possibilidade? E quem vai nos mostrar isso na região, se eu posso comprar ou posso vender? Vai ser o encaixe daquilo que nós chamamos de padrão de vela, que é a ação do preço, mais a contextualização do movimento. Então, eu preciso aguardar o preço mostrar para mim uma oportunidade de mercado. Por isso que eu abri aqui, ó. Quando eu abri aqui o gráfico, o pensamento era que aqui, ó, eu poderia pensar novamente numa venda nesta região. Só que como o preço estava muito próximo aqui, preferi esperar. Então, quando o preço chega aqui, pessoal, nesta região, o que eu preciso ver? Ah, Cadu, eu vou vender ou eu vou comprar naquela região. Eu preciso ver o quê? Eu preciso ver o gráfico mostrando para mim o quê? A possibilidade do preço mostrando justamente o que eu devo fazer. Então, a ação do preço, pessoal, o efeito que o preço faz no gráfico, nada mais é do que mostrar aquilo que o contexto me mostra. Pois bem, se eu sei que ali é uma região de suporte, eu sei que é uma região de demanda e eu sei que eu posso comprar, o que eu preciso ver então com os vendedores na região? Eu preciso ver que não tenha vendedores na região para que eu possa comprar. Então eu tenho que ver um padrão de vela, eu tenho que ver uma forma gráfica mostrando justamente que não tem vendedores na região. Tá lá, pessoal. Entrada perfeita. Qual o segredo nisso? Tá? Qual o segredo nisso? Então vamos lá, ó. Na mesma movimentação de EURUSD,
possibilidade de venda. Possibilidade de venda na região, gráfico em tendência de baixa, gráfico ainda fazendo movimentação. Eu chego aqui dentro de uma região de movimentação de tendência, eu tenho uma região de resistência, onde se eu estou vendendo, eu posso trabalhar a minha venda. E o gráfico está buscando o quê? Liquidez na região. Então, eu tenho que ver na movimentação do preço uma ignição mostrando para mim do preço de venda. E quando eu vejo o preço chegando ao final, eu preciso ver o quê? Uma fraqueza no movimento. Muitos chamam isso da psicologia dos candles, né? Psicologia dos candles. A psicologia dos candlestick. Eu chamo de anatomia dos candles, ou anatomia das velas. É você saber ler a abertura, fechamento da vela, entender o que a vela está fazendo na região para você poder operar. Há quem diga e chame também de psicologia da negociação das velas. Então, é você entender o que o institucional ou quem está ali no mercado está querendo nessa região. O preço já chegou aqui, buscou liquidez. O que ele vai fazer? Se ele está em um fundo, ele pode buscar liquidez num topo. Ah, este fundo aqui não teve liquidez suficiente. O que ele vai fazer? Ele vai romper região e vai continuar buscando movimento. Então, esta leitura que a gente faz das velas na região tem tudo a ver com a intenção do mercado. Então, por exemplo, eu corrigi ali na região. No segundo trade eu corrigi na região. O preço ainda continua travado aqui, ó. Correto? Correto. O preço ainda está travado na região. Perfeito? Perfeito. Agora, os candles, o que eles me mostram? Existe uma possibilidade de continuidade de movimento de alta? Ou é mais fácil o preço ainda continuar vendendo nessa região, buscando uma possibilidade de rompimento aqui, para o gráfico continuar fazendo a sua movimentação que ele busca? Então, é isso que nós vamos buscar através desse movimento do gráfico. Nós vamos buscar o entendimento técnico dentro daquilo que nós chamamos de análise gráfica. Então, a ação do preço ali na região tem que me mostrar o quê? Qual é a expectativa do gráfico nessa região em relação àquilo que nós chamamos de análise gráfica. Então, por exemplo, aqui, ó, mais um pensamento de venda. Por que eu fiz o pensamento de venda aqui? Poderia vender na região? Quando eu olho para o passado gráfico, eu tenho sempre o quê? Um espelho daquilo que acontece no futuro. Eu vejo ali um candle de ignição, de movimento de alta, que está rompendo região e fazendo movimentação. Existe isso aqui, pessoal? Novamente, vou perguntar para você, você que está aqui na aula ao vivo, acompanhando a aula ao vivo, você consegue entender o que está acontecendo aqui? Existe essa vela para isso? Responde para mim, sim ou não? Você que está no chat ao vivo aí, você que está nos comentários, existe essa possibilidade? Quando eu venho aqui, ó, você vê este candle aqui, deixa eu melhorar aqui, você vê este candle aqui na região. Você vê um candle mostrando que existe um institucional na região, vai fechar, tá lá, pessoal. Mais uma entradinha aqui, ó, batendo meta aqui, ó, primeira entrada às 6h58, segunda entrada às 7h02, terceira entrada às 7h05. E depois tem gente que pergunta para mim por que eu gosto de OB e por que eu opero mais OB do que o próprio Forex de onde eu comecei. Tá aí, pessoal. 150, mais de $150 em menos de 10 minutos. Talvez, dependendo do lote que eu entrasse em Forex, eu demoraria aí uma hora mais ou menos. Mas isso é personalidade, isso é para cada um, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu mercado preferido. Eu opero tanto OB como Forex, tá? Eu só estou dando aqui um paralelo das coisas. Para mim, os dois mercados são maravilhosos, porque se você tem conhecimento, você arranca dinheiro de qualquer lugar. A verdade é essa. Então, olha aqui. O que você vê aqui nessa vela? Você vê a possibilidade de força. Você vê uma ignição ali, ó, você vê uma vela de ignição de movimento, você vê uma vela rompendo regiões,
Quando você olha lá para o passado, o que, que você vê aqui? Ó? Tem doji, tem região aqui ó, de resistência, tem região de resistência. Ah, Cadu, mas essa não é uma região de resistência assim maravilhosa, não é uma região das resistências das melhores. Não é, mas são empecilhos técnicos no passado do gráfico. Porque quando você está analisando o gráfico, pessoal, você tem o preço atual, correto? Que eu estou falando para você. O que é o preço atual? O preço atual é o efeito do quê? Daquilo que nós vemos do lado esquerdo do gráfico. Então, se você entende a causa do movimento aliado ao efeito do preço, você vai entender o que os padrões de velas estão te dizendo. Então, quando o pessoal fala da psicologia da negociação de velas, nada mais é do que você aliar o padrão de vela à causa do movimento. Nada mais é que isso. Só que precisa todo um aprofundamento. Então, na verdade, a maioria das pessoas não erram na questão da leitura do efeito. Eles erram e não sabem a causa do movimento. Então, é um conjunto. É a mesma coisa você ter uma roda no seu carro de 8 furos e comprar uma roda de 6 furos para colocar lá. Ah, é só eu colocar mais 2 furos depois, eu peço para furar e instalo. Vai ficar bom, pessoal? Vai ficar bom essa gambiarra? Ah, o gráfico, eu não preciso ver o que está acontecendo aqui, ó. Eu não preciso ver o que está acontecendo aqui no fundo. Eu faço uma entrada aqui, pronto, acabou, e depois eu vejo o que vai dar. Olha a entrada do Cadu aqui, ó. Olha a venda que eu fiz na região. Quantos e quantos e quantos eu sei que simplesmente saiu comprando aqui só porque está numa região que nós chamamos de região de suporte, ó, região de suporte conhecido como demanda, lembra? Nós vimos essa região. Então teve gente que só porque que entrou este candle saiu comprando. E que aconteceu? Tomou uma tinta linda. Tem gente que fala assim, ah, eu compro no suporte e não dá certo, eu vendo na resistência não dá certo. Por quê? Porque a pessoa só está olhando a vela que entrou na região e ainda não sabe linkar a vela com a causa do movimento. Pois bem, hoje você vai aprender um pouco mais. Quem sabe eu consigo tirar essas escamas dos seus olhos para você entender como é que se faz. Vou explicar para você sobre essa questão da psicologia das velas, ou a psicologia das negociações da vela, para você não errar mais. E é claro que lá no treinamento, a aula é inclusive em relação a você que nunca viu nada. Então você consegue, quando você chega lá no módulo sobre os padrões de velas, onde você vai ver os candlesticks, os candles, você consegue entender o porquê daquilo. Ou seja, é um passo a passo. Aqui eu vou falar um pouco sobre a psicologia das negociações das velas, só sobre as velas, mas você tem que entender que você vai só chegar na análise da vela, ou vai saber como operar o padrão de vela, depois que você entender o contexto gráfico, depois que você sabe definir regiões, depois que você entender como as tendências funcionam. Aí sim você vai conseguir aliar o efeito do preço junto com o volume, ou seja, o preço e o volume, tá? Inclusive, você quer saber mais sobre velas ou padrões de velas, eu deixo aqui ó, um e-book inteiramente grátis sobre padrões de velas, pessoal. São os 16 padrões de velas que mais acontecem durante o dia no mercado. Eu deixo aqui, são 36 páginas de estudos para você baixar e estudar. Onde você encontra para baixar? Aqui no meu canal do YouTube. Abaixo de cada videoaula, inclusive essa videoaula que eu estou dando agora, lá na descrição você vai encontrar canal do Telegram. Quando você entrar no canal do Telegram, numa mensagem fixada dentro do canal, você vai ter o e-book para fazer download. Além do canal do Telegram, você tem aqui o link do meu WhatsApp, tem o link do meu Instagram para você seguir, você tem o link de acesso ao treinamento, assim como na descrição do vídeo. Ó, você tem, na descrição do canal, aliás, você tem esses 4 links. Como fazer acesso no treinamento, o link do checkout, onde você faz a aquisição, já recebe o e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar. Qualquer horário do dia, fim de semana, de noite, sem problema nenhum. Você tem meu WhatsApp, caso queira tirar alguma dúvida a respeito do treinamento.
Você tem meu Instagram para me seguir lá e também qualquer coisa mandar um direct a respeito. E tem também o e-book sobre os padrões de velas, tá? Aqui é o meu Instagram, eu gosto de deixar aqui para vocês verem. Cadu Rinaldi, Tirdes aqui com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto para fazer acesso ao treinamento, link sobre o treinamento, EAD Hunter e os stores postados aqui. Ou seja, entrou, baixou o e-book. E olha como que o preço está indo embora. Ah, Cadu, mas isso aqui foi sorte, sua entrada foi sorte. Não é, pessoal. Tem nada a ver de sorte, é técnica. É você entender o gráfico. Então, por exemplo, quando você entra aqui ó, no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, download e-book padrões de velas. Então você clica sobre essa mensagem fixada, abre 2 links e você escolhe qual dos 2 links você quer para baixar. Baixou o e-book? Você vai ver aqui ó, os alunos batendo meta. Ó. O Nicolas fazendo um 8-5. Aí você vê aqui o Claudemir ó, fazendo 3-0, altamente lucrativo. E olha o que o Claudemir faz aqui, ó. Ele desenhou os padrões de velas que ele utilizou aqui, ó. Ele dá uma puxadinha e faz um desenho aqui. Eu não sei se você percebe, ó. Ele fez um desenho e circulou aqui para eu ver. Ou seja, ele utilizou o mesmo padrão de vela neste gráfico para fazer a entrada. Ele utilizou o mesmo padrão de vela para fazer a entrada desse gráfico e ele utilizou o mesmo para fazer nesse gráfico. Ou seja, a causa do movimento é diferente, mas o que o padrão de vela tinha que mostrar para ele foram iguais. Olha só que louco. Então, você pode usar os mesmos padrões de velas em cenários diferentes. Por quê? Porque o padrão de vela sempre vai dizer a mesma coisa para você. Agora, qual é o encaixe do contexto? Aí você tem que ver se o contexto, o padrão de vela está dizendo aquilo que é coerente. Então o Claudemir fazendo as entradas aqui, ó, mostrando os padrões de velas. Aqui é o Helder, ó, entradinha, R$118, mais 2 entradas, ele fechou com 200 e alguma coisa, ele tinha me mandado, esqueci agora. Aula que eu subi ontem aqui no canal, ó, muito importante para você que quer realmente saber como analisar o gráfico de verdade, construir uma base sólida. César aqui, ó. 3-0, meta batida. O Helder aqui que tinha mandado seus resultados. Aqui o Rodrigo no Forex, ó, mandando bem, batendo sua meta, ó, fazendo suas projeções. Aqui o John, pessoal, olha aqui, sequência linda, ó, família Hunter, histórico para vocês. Isso é ser profissional, exatamente. Grande abraço para você também, John. Meus parabéns. Claudemir aqui de novo, ó, mostrando o padrão de vela que ele utilizou e o mesmo padrão, Melquisedeque e assim por diante. E eu vou ver o meu celular ainda hoje, que eu ainda não vi, mais resultados de alunos para postar aqui para vocês. Então, o que acontece? Quando nós vamos entender essa questão da psicologia das velas, eu vou até fazer um quadro aqui para você entender um pouco mais. Eu quero explicar um pouco mais para você sobre isso. Então, o que seria essa tal psicologia, né? O que seria essa chamada psicologia das velas? Ou, como eu digo, anatomia da leitura das velas. O que você tem que entender é o seguinte, que todas as vezes que nós falamos sobre essa bendita psicologia das velas, a anatomia das velas, você vai ter que procurar qual sentido? Refere-se à interpretação dos padrões de velas em gráficos que podem revelar o quê? A psicologia dos investidores e traders. Ou seja, eu tenho que entender se existe uma força de movimentação de continuidade naquela região ou existe uma correção de movimento de preço naquela região. Então, ao analisar o tamanho do corpo, a presença do tamanho de pavios, que são as sombras, a posição dos candles em relação à tendência, né, as velas, é possível você identificar esses sinais do mercado que podem ajudar na tomada de decisões. Então, para você interpretar as velas, eu vou trazer um guia prático aqui para você, para ficar mais simples para você a interpretação. Então, o corpo do candle. Como tem que ser o corpo do candle? Como eu interpreto o corpo do candle? Vamos lá. O corpo do candle, então, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser grande, né?
Como é que eu interpreto o corpo do candle grande? Ou ele pode ser um corpo pequeno, tá? Olha só, este candle de alta que apareceu aqui na região. O corpo dele como é que é? É pequeno. Então, quando eu vejo o corpo do candle, interpretando a vela na psicologia, ele pode ser grande ou pequeno. O que eu identifico de corpo pequeno? Corpo, pessoal, é aquilo que nós vemos aqui, ó, de volume interno do candle. Então, isso aqui é um corpo grande. Isso aqui é um corpo pequeno. Entendeu? Então, corpo grande pode indicar uma aceleração, um fortalecimento da tendência. Ou também ele pode indicar uma exaustão de movimento ou uma absorção de movimento. Então, ele tem duas funções. O corpo pequeno, ele pode indicar um equilíbrio de forças entre compradores e vendedores, ou seja, ele indica uma indecisão. Então, nós vemos aqui que pode indicar uma desaceleração. E aqui pode indicar uma indecisão. Correto? Correto. Ah, Cadu, mas e aí? Como é que eu sei então quando está acelerando e desacelerando o gráfico pelo tamanho do corpo? Pelo contexto gráfico. É aí que vem a mágica da interpretação, pessoal. Você tem que ver qual o contexto, em que posição o gráfico está posicionado, o padrão de velas está posicionado. Onde o padrão de velas aparece, como ele aparece. É a mesma coisa quando eu digo em relação às sombras, tá? As sombras. Então, a sombra ela pode ser grande ou, como é que pode ser a sombra de um candle? Pequena. Correto? Então, a sombra de um candle, vamos lá, para você entender, ela pode ser grande ou pequena. E o que diz isso para mim? Sombra grande. Vamos lá, vamos fazer aqui nesse próprio sombra grande. Indica um movimento intenso de preço durante o período, com a máxima ou mínima de período distante do preço do fechamento. Ou seja, opa. Então, ou seja, o que indica essa sombra aqui? Indica uma aceleração de preço, existe volatilidade, existe abertura e fechamento longínquo, o preço está se movimentando rápido. Então, é isso que indica uma sombra grande. E quando indica uma sombra pequena, pessoal? Ah, tem uma sombrinha pequena, vamos dar um exemplo nesse candle. Sugere que a abertura e o fechamento coincidem com a máxima e a mínima do período, ou seja, tem menos aceleração de movimento, tem menos volatilidade no gráfico, e a máxima do candle com o fechamento do candle está bem próximo. Aqui é bem diferente, existe indecisão, porque o fechamento e a abertura e a máxima está bem longínquo. Então, o que pode nos atrapalhar esse movimento? Como eu sempre falo para vocês, quanto mais pavio o gráfico tem, mais volatilidade o gráfico tem. Quanto mais pavio o gráfico tem, mais indecisos são as regiões. Por quê? Porque o gráfico ele abre numa região, busca a máxima e fecha, busca a mínima e fecha. O gráfico abre numa região, busca a máxima, busca a mínima e fecha. Então, olha a diferença da abertura e do fechamento dos candles. Enquanto um que tem pouco pavio, a abertura e o fechamento é muito próxima da máxima e da mínima, quando tem pavio é muito distante. Isso mostra indecisão, pessoal. Isso mostra uma briga de interesse na região. Então fica mais difícil o fechamento das regiões, fica mais difícil você interpretar se o gráfico tem uma próxima vela de venda ou de compra. O que vai determinar o que eu vou fazer no gráfico? A posição dos candles. Então, se o preço está numa tendência de alta, por exemplo, e você quer fazer compras na região, você quer trabalhar uma sequência de candles positivos, que pode indicar uma tendência que está fortalecendo, você é claro que vai procurar o quê? Candles com corpo e pouco pavio. Ah, mas e se eu estou numa tendência de baixa? Como é que eu faço então para fazer trades seguindo esse movimento? Eu vou procurar força no movimento, eu tenho que entender que existe força no gráfico
com corpo grande e pouco pavio. Consegue entender? Ah, mas e se eu estiver trabalhando contra esse movimento? Então, se você estiver trabalhando contra o movimento de baixa, você vai procurar um candle com pouco corpo e bastante pavio. Se você estiver trabalhando contra o movimento de alta, candle com pouco corpo e bastante pavio, porque essas regiões vão começar a mostrar em definição. A posição de cada candle vai dizer muito o que você tem que fazer. Por exemplo, tem muita gente que tenta trabalhar um candle de alta numa tendência de baixa. É aquela velha história. Apareceu um engolfo de alta. Onde o engolfo de alta está localizado? Uma tendência de baixa. Aí ele vai tentar acelerar o movimento. Espera aí. Como é que você vai acelerar um movimento de um padrão de vela de alta se o gráfico está numa tendência de baixa? Entendeu que não existe lógica? Então, o candle com corpo grande e sombra curta, após um período de alta, pode indicar que a tendência de alta está fortalecida. Um candle com corpo pequeno e sombra grande, após um período de alta, pode indicar que a tendência de alta está desacelerando, está esgotando, está chegando ao final. Então, essa compreensão da psicologia dos candles permite que os traders identifiquem tendências, pontos de reversões, movimentos em regiões de zonas de liquidez para ajudar você a tomar decisões informadas no gráfico através de como você faz as suas operações. Então, não adianta, por exemplo, só porque entrou um candle gigante na região, eu tenho que logo em seguida fazer um trade a favor do movimento. O que você tem que é entender onde esse candle está localizado, entender se o preço está acelerando ou desacelerando na região, se ele tem decisão ou ele tem informação de continuidade, para você entender psicologicamente se o mercado quer continuar comprando ou vendendo nessa região. Então, por isso é tão importante nós analisarmos todo o gráfico para entender qual é a dinâmica do preço em relação à causa do movimento. E assim você vai entender que existe uma causa em relação ao movimento. Então, se eu estou vendendo o preço aqui em uma região como essa, é porque eu vejo o preço consolidado, não tem força de aceleração de tendência de alta para romper essa região, então eu vou seguir o quê? Basicamente aquilo que eu vi, que é a tendência de baixa. E eu vou projetar pelo menos mais uma movimentação aqui embaixo. Então aí vem aquelas questões de projeções, de retrações de tendência e outra movimentação, que aí a gente já vai entrar em tendência, tá? Já vai entrar em outro assunto. Então, pense comigo, todo efeito do preço tem uma causa. Todo efeito está ligado a uma causa. Não tem como você entender o preço ou um padrão de vela sem entender a causa. Então não existe você simplesmente entrar com vendido ou comprado, por exemplo aqui, ó, candle forte, candle com força, um candle de alta robusto, com um grande corpo e pouco pavio. Ah, eu vou sair comprando com tudo aqui. Esse preço está no início de uma tendência como esse candle aqui, ó. Este candle aqui está no início de uma tendência. E este candle aqui? Ah, está no final de uma tendência. Opa, então tem alguma coisa errada aí. Aqui ele acelerou. E aqui? Você conseguiu entender? Então, não tem como você trabalhar a psicologia da negociação das velas, dos candlesticks, se você não sabe onde encaixar esse movimento. Então, o contexto gráfico, definindo regiões, encaixando as tendências, vai proporcionar para você o efeito do preço ideal. Quando você entende o efeito do preço ideal, você sabe fazer o que então? Você sabe trabalhar essa chamada Eu estou falando sobre isso, pessoal, porque psicologia das velas. Eu estou falando sobre isso porque tem muita gente que acha que se ela estudar a questão das velas, entender os padrões e decorar todos os padrões, ela vai ser muito mais assertiva. Ela vai ter muito mais assertividade. Porém,
ela tem que saber interpretar o gráfico. Ah, não, eu só quero saber a psicologia das velas, eu só quero operar vela a vela, só quero entender a vela. Você vai tomar tinta atrás de tinta. Porque saber que um candle tem corpo e tem força, e saber que um candle tem pouco corpo e tem decisão, saber que o candle tem bastante pavio, tem uma briga de preço, saber que o candle tem pouco pavio e ali tem mais confiança no mercado, qualquer um sabe. Qualquer um sabe, desculpa, qualquer um sabe. Mesmo você que é iniciante, que está começando agora, você também sabe disso. Agora, como utilizar, de que forma utilizar, onde encaixar, de que forma encaixar, é aí o X da questão. Então lá no treinamento, você vê passo a passo todos os detalhes até o momento do encaixe do padrão de vela. E aí os padrões de vela são aqueles padrões de velas dentro de um movimento de simetria, ou fechamento com duas velas, ou fechamento com 3 velas, e aí vai várias variáveis que pode acontecer no gráfico. A verdade é que só com os candles você não chega a lugar nenhum. É necessário fechar um contexto, mesmo porque os candles ou as velas são as últimas coisas que você vai analisar no gráfico. Então, caso você queira vir para o treinamento e aprender de uma vez por todas, você vai conseguir encaixar esses movimentos que eu estou falando para aplicar o padrão de vela de forma correta, pessoal. Como eu fiz ali. Em quantos minutos você viu eu batendo uma meta ali? Em 3 minutos? Encaixando movimentação. Encaixando a possibilidade de entrada e de venda nas regiões. Vendendo onde tinha que vender, comprando onde tinha que comprar, vendendo onde tinha que vender. Analisando o preço dentro do contexto. Analisando preço e volume dentro do contexto. E aí o encaixe fica perfeito. Aí é só fazer o quê? Sentar o dedo na compra ou na venda e ir para o abraço. Esse é o poder do conhecimento. Caso você queira aprender, será muito bem-vindo. Você quer fazer aquisição do indicador também? Hunter, é só entrar em contato comigo. O indicador que eu explico como funciona lá no módulo 13, onde você vai ver todo um funcionamento, toda a questão de como utilizar ele tanto no mercado aberto ou fechado. Hoje falamos sobre psicologia das velas. Vou deixar mais 2 aulas aqui no fechamento dessa aula sobre as velas, sobre o padrão de velas, para você também estudar e aplicar aqui no conhecimento, para que as escamas dos olhos venham caindo e você, quando menos esperar, você já começa a ter uma assertividade no mercado. Agora, é claro, se você quiser acelerar os seus conhecimentos, aprender de verdade, ter suporte diretamente comigo, aí só o treinamento vai te proporcionar isso, porque eu vou conseguir pegar na sua mão, falar o que você tem que fazer, corrigir o que você tem feito de errado e colocar você no trilho para tão sonhada consistência. Tá bom, pessoal? Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. E você que chegou até o final, para você e eu saber que você chegou, você vai escrever aí nos comentários Psicologia das Velas. E eu vou saber que o conteúdo tem valido a pena, que você chegou até o final e está acompanhando as aulas, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!